Então, mas aí a gente vai discutir o Espírito Santo ou se Jesus Mas é uma Deus? questão lógica. Não, mas é uma consequência lógica, Então, Francisco. o que eu tô percebendo, você, Naruto, você ficou sem saída porque Lucas... Não, peraí, é minha vez. Da pessoalidade do Espírito Santo. Sim, então eu tenho o site dele lá, então por que ele diz que gramaticamente o Espírito Santo não pode ser provado a pessoalidade do Espírito Santo? Mas tá aí o texto. Lucas, tu fala força, não fala. Fala sim, aqui, ó. Quer que eu leia de novo o Lucas texto? 4. Porque Quem a quiser. gente poderia começar por esta gramática que o senhor leu de forma parcial. Não, é a opinião do Daniel Wallace. Eu começo aqui com o Francisco. Francisco, voltando então, né, já que é uma segunda parte, como você defende a ideia de que o Espírito Santo é uma força, um poder, mas não exatamente tem características pessoais? Isso, então eu vou defender assim de maneira. Nós paramos, né? Acho que ficou uma pergunta do Naruz, né? Acho que ele lembra, né? Foi na questão do Paracletos. Lembra lá? Você falou que, Francisco, como que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Mas a questão do Paracletos, todos entendem ali que ele é um ser, né? O ajudador e etc, né? Mas eu tenho comigo aqui a gramática de Daniel Wallace. Quem tiver ela pode ver depois, né? Na página 331, ele abole totalmente essa ideia, né? Isso é o mestre da gramática, Daniel Wallace, né? Vou ler alguns pontos aqui, o que ele diz sobre essa questão do Paracletos, né? Fala assim, ó. O uso de ekeinos é frequentemente considerado por estudantes do Novo Testamento como uma afirmação da personalidade do Espírito Santo. Tal ideia baseia-se no pressuposto de que o antecedente ekeinos e pneuma é um pronome masculino. Ekeinos é usado em João 14, né? 26, João 16, 3 a 14, referindo-se ao substantivo neutro, pneuma, a fim de enfatizar a pessoalidade do Espírito Santo. Ó. Mas isso é um erro. Aí ele continua. Nada tem a ver com gênero natural, ekeinos é antecedente a ekeinos. No caso, aí ele diz o seguinte, ó, ekeinos não somente é um oposto de Paracletos, mas também um pronome relativamente neutro. Isso dificilmente ajuda no argumento gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Então, eu estou citando aqui um dos maiores gramáticos do mundo, Daniel Wallace, né? Isso é verdade. Então, ele não concorda com a ideia lá do texto que o meu amigo citou, João capítulo 14, né? E o 16 também, não é isso? E João 14, 26, no que ele citou, ali que se o Espírito Santo seja uma pessoa. Eu citei no meu outro debate, né, que o Daniel Wallace falou, as pessoas não deram ouvido, isso ele citou no site, não está na gramática, mas é a citação dele no seu próprio site, que não há base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Por isso que, principalmente nesses textos que eu citei, então, por isso que a gente apoia a ideia do Espírito Santo. Esse texto, de fato, eu concordo, se não tivesse base para o Daniel estar dizendo isso aqui, ficaria difícil de provar, né? Mas eu uso como base o que o Daniel Wallace falou e a gente sustenta disso, porque não há base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Ok, Tiago, realmente o Daniel Wallace é uma grande referência do texto grego, né, da gramática grega. Vamos lá, tá contigo. Tá, o senhor usou João 14, 16, não, é ele isso? cita 26, aqui. 14, 26. Tá. Qual é o termo no grego que o senhor está referindo-se aí, por O gentileza? termo esse, na Bíblia em português, que é a palavra ekeinos. Ok, tá. Mas, na verdade, só para a gente, então, fazer uma pequena correção, porque minha argumentação não teve fundamento no pronome demonstrativo, tá? Teve em cima da palavra paráclitos. É verdade. Tá? Só para lembrar. Então, se a gente tiver que começar por essa discussão, então vamos por ela. A palavra paráclitos, sempre, de forma indistintamente, não só isso, se você estudar a cultura judaica, você vai ver que ela sempre foi usada para definir a pessoalidade a quem se refere. Nós temos 5 usos desta passagem, ou melhor, dessa palavra, no texto bíblico. Todas elas referindo-se ou a Jesus Cristo ou ao Espírito Santo. E uma muito importante, até para que a gente veja essa questão do termo sendo relacionado à pessoalidade a quem se refere, é 1 João 2,1, que vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado, temos um paráclito, referindo-se a quem? Jesus. A Jesus Cristo. E aí, quando você pega os outros textos em que ele diz que o outro paráclitos, alos paracletos ou aros paráclitos, ele está referindo-se a um outro ser pessoal que daria continuidade
naquilo que Jesus Cristo fez enquanto estava encarnado aqui conosco. Então, só para a gente fazer essa primeira correção. E aí eu devolvo uma pergunta. O que precisaria, ou quais são as delimitações para que a gente pudesse, então, considerar o Espírito Santo uma pessoa? O que falta a ele? Continuando aqui, na resposta aqui sobre o Daniel, aí, mais ou menos o que você falou, o Daniel ele é que ele arremata, né? Olha o seguinte, ó. Embora alguém, como você está falando, queira afirmar a pessoalidade do Espírito Santo, né? Em vista nessas passagens, a visão deve ser baseada na natureza de um Paráclitos e nas coisas ditas do Consolador, não sobre quaisquer Paráclitos, as coisas ditas do Consolador, caso, desculpa, quaisquer dimensões gramaticais supostas. De fato, é difícil achar qualquer texto, né, gramaticalmente se refere ao gênero masculino. Então ele está dizendo o seguinte, que não tem como, em João, João você citou, 14:26, né, ali ser uma pessoa, porque a gramática não apoia a ideia, é simples, é o grama de Daniel Wallace que está dizendo. Tá. Né? Só me perdoe, mas só para deixar claro aqui, ele disse, a argumentação dele é em cima da palavra Paráclitos. Isso. E a sua analogia é em cima do pronome demonstrativo esse. Então vocês estão fazendo coisas distintas. Porque quem tá ouvindo a gente, parece que estão discutindo a mesma palavra. Não, ele propôs a palavra Paráclito, dizendo, ó, o Paráclito, aquele que consola, geralmente é uma pessoa na Bíblia. E aí você foi pro texto onde tem a palavra Paráclito, é verdade, mas você não está fazendo uma análise em cima da palavra Paráclito, mas está fazendo a análise em cima da palavra esse, que até em português pode significar uma pessoa ou pode significar um objeto, por exemplo. Né? E é exatamente só isso. O pastor César. Mas aí a palavra está com ele. Tá. Então, aí continuando aqui, aí você me perguntou porque... Desculpa, a pergunta que você fez? O que falta, o que daria uma pessoalidade ao Espírito Santo? Não tem como dar pessoalidade ao Espírito Santo. Então, mas o que lhe falta, só para eu entender? Sim, a Bíblia não apoia essa ideia, porque os textos que eu vou ler, os outros textos, porque senão a Bíblia vai se contradizer. E nós concordamos que a Bíblia não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é contraditória, entendeu? Baseado nos textos que eu vou ler aqui, vai reforçar essa ideia de que o Paráclitos não é um ser pessoal. O que faz de Deus uma pessoa ou não uma força? Deus. Isso. Sim, Deus ele tem personalidade, né? E o que caracteriza a personalidade ou a pessoalidade de Deus? Por exemplo, o amor, o poder, certo? Então, o amor é um atributo que faz o ser de Deus uma pessoa. Uma pessoa também. E o Espírito Santo não é descrito também como sendo aquele que coloca no nosso coração o amor de Deus? Sim, mas no caso, porque na Bíblia também há personificação. Então, as pessoas hoje confundem personificação com pessoalidade. Posso entrar nos textos para fazer a pergunta seguinte? Por que eu não concordo? Eu posso só rebater esse texto da gramática? Não, pode continuar. Porque eu também tenho essa gramática. E, na verdade, o que ele está defendendo é que não seria correto defender a pessoalidade do Espírito Santo única e exclusivamente com base no pronome demonstrativo. Quando o senhor leu depois, tanto que o senhor parou de ler, o senhor falou assim, mas aí ele traz o Paráclitos para discussão. Aí ele vai afirmar, o senhor pode ler depois. Não, sim. Ele vai afirmar que o Paráclitos é sim... porque para o Daniel Wallace, o Espírito Santo é uma pessoa. Exatamente. Né? Então, se o senhor quiser a gente ficar só nessa gramática, a gente pode ficar, mas a gente tem que ler o parágrafo inteiro. Porque ele começa dizendo apenas que o pronome demonstrativo não pode ser uma base absoluta para esta afirmação. Todavia, entretanto, quando ele diz respeito ao Paráclitos, que é onde eu estou fundamentando aqui a minha defesa, ele diz que sim, é uma base consistente, inegável da pessoalidade do Espírito Santo. Em si, então, eu tenho o site dele lá, então por que ele diz que gramaticamente o Espírito Santo não pode ser provado a pessoalidade do Espírito Santo? Então, mas tá aí o texto, é só a gente ler. Mas ele diz em outros, o que eu li anterior no outro debate, ele fala que gramaticalmente o Espírito Santo não pode ser provado pessoalidade. Depois a gente pode colocar as fontes, né, lá nos comentários, porque a gente poderia começar por esta gramática que o senhor leu de forma parcial. Não, é a opinião do Daniel Wallace. Não, a opinião do Daniel Wallace não é essa. Então, e o que eu citei lá no outro, como é que fica? Que ele diz que não há base gramatical para a pessoalidade do Espírito Santo. Não, ele está se contradizendo? Então, na verdade... Então, calma aí, vamos de novo, ó. Eu acho, Francisco, vamos ver se tá claro. Ele está dizendo, ele está defendendo a personalidade do Espírito Santo em cima da palavra Paráclitos. O que é um Paráclito? É aquele que... Porque Jesus é tido como Paráclito, o Espírito Santo é tido como Paráclito, Deus é tido como Paráclito. Mas
Ele está dizendo que se o Espírito Santo é paráclito, então ele tem que ser uma pessoa. Porque é preciso intelecto para ser um paráclito. Ele é um advogado, ele é alguém... Ok. Essa é a defesa dele no outro debate. Aí o senhor trouxe o texto do Donnell Wallace no mesmo versículo, mas ao invés de o senhor fazer análise em cima da palavra paráclito, o senhor está fazendo onde o Donnell Wallace diz, lá nesse texto aí, nesse documento, ele fala que é uma pessoa, o senhor está fazendo uma análise em cima do pronome demonstrativo esse. Quando ele fala esse paráclito, esse consolador que virá e tal. Então, em cima da palavra esse, de fato, não dá. Até em português, esse homem está falando de uma pessoa. Esse telefone está falando de um aparelho. Então, é o que o Donnell Wallace está falando. Mas, só para o leigo que está ouvindo a gente, falar, então, ele provou que não é. Não. Em cima da palavra paráclito seria a discussão. Em cima da palavra paráclito, esquece o esse. O senhor entende que paráclito é um ser pessoal ou não? Não, eu entendo que seja apenas uma personificação. Porque outros textos vão corroborar o que eu estou dizendo. É isso que eu preciso entrar para provar. Okay. A gente não pode ficar só na... Entendeu? Como é que as pessoas vão decidir. Tá comigo? Claro. Então vamos lá. Se você quiser acompanhar, por gentileza aí, ou quem quiser, vou ler na Bíblia de Jerusalém, Lucas capítulo 18, versículo 14. 4, versículo 18, desculpa aí. 4:18. 4:18, né? Fala assim, ó. Posso ler? Sim. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, né, com unção para evangelizar os pobres, né, e dar libertação aos cativos e curar. Vou apenas parafrasear. Então, o artigo, o próprio Espírito estava sobre Jesus Cristo. Então, nós concordamos que quando Jesus esteve na Terra, Ele zerou o que Ele tinha de poder, de tudo. Ele deixou isso, né, isso que diz, Filipenses, né? Ele se esvaziou de si mesmo, veio para a Terra. Então, o Espírito Santo veio para o ajudar, não é verdade? Uma das coisas que o Espírito Santo fez Jesus fazer era curas. Nós concordamos com isso plenamente, né? Era o próprio Espírito que estava com Jesus. Quando nós lemos aqui um pouquinho mais na frente, em Lucas 41 diz assim: e os doentes vinham. Lucas o quê? 40? Lucas 41, né? E todos eram curados. Não, 4:40. 4:18, depois do 41, 42, okay. Fala que todos aqueles que vinham eram curados, né? Então Jesus curava todas essas pessoas por meio do Espírito Santo. Aí quando a gente vai um pouquinho mais na frente aqui, ó, lê Lucas, de novo, aí você pode acompanhar. Lucas 6:19 diz o seguinte, ó: e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. O que era essa força? Volta a pergunta a você. Só podia ser o Espírito Santo. Não, resumindo, né? Então a Bíblia, ela explica a si mesma. É só você fazer essa ligação. Lucas 18, 41, e foi essa força que estava nele. Então não pode ser um ser. Fala que é o próprio Espírito que saiu dele que curava as pessoas. Então vamos trabalhar nessa mesma tese do testemunho interno das Escrituras, né? Eu vou fazer uma pergunta, se o senhor puder me responder, só para que eu prossiga aqui na minha argumentação, tá? Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus ou não? O senhor vai entender depois o porquê que eu estou perguntando isso. Não, Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele é Deus? Não como o próprio Pai. Não como o próprio Pai. Exatamente. Então, esse texto que o senhor está me dizendo está fazendo menção ao Espírito do Senhor, e para o Senhor é uma força ativa, não uma pessoa, correto? Isso. Como que o senhor me explica, então, por exemplo, vamos pegar um texto aqui, 1 Pedro. Deixa eu pegar ele aqui. 1 Pedro 1:10. Deixa eu abrir ele aqui. Diz assim a palavra do Senhor: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Que profetas? Do período do Antigo Testamento. E inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. Como? Investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas por quem? Pelo Espírito de Cristo. Esse Espírito de Cristo aqui, se for uma força, e esta força refere-se ao Deus que vocês chamam de Jeová, então Jesus Cristo aqui inclusive é Deus. Porque o texto está chamando ele aqui de Espírito de Cristo, fazendo a menção ao que nós estamos discutindo, Espírito Santo. Como é que o senhor interpreta aqui? Quem é esse Espírito de Cristo? Ou o que é esse Espírito de Cristo que levou os profetas do Antigo Testamento a investigar as profecias para saber em qual momento oportuno o Filho de Deus se manifestaria? Que Espírito é esse? É
O Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus? Não, a gente está discutindo sobre a questão Mas é uma questão lógica. Ou se Jesus é Deus. Não. Não tem lógica que você está falando. Lógico que tem lógica. Então, deixa eu tentar explicar aqui. Se Jesus Cristo não é Deus, é um ser talvez mais elevado, e aqui está sendo chamado Espírito de Cristo como agindo lá no Antigo Testamento, primeira, ou Cristo é Deus, não na concepção dos testemunhos de Jeová, e outra, qual é a outra conclusão que nós temos que chegar? Inevitável, que o Espírito de Cristo ou o Espírito Santo são ou é uma pessoa distinta dos dois. Porque do contrário, você vai ter que se render a dizer que Jesus Cristo é Deus. Ô Naruso, meu amigo, tá comigo? Tá comigo? Então vamos lá. O fato de Jesus ter recebido, eu li em Lucas. Não, aqui não fala que ele recebeu. Assim. Mas Lucas diz que ele recebeu o próprio Espírito. Mas Pedro está dizendo que era o próprio Espírito de Cristo. Sim, de quem? Mas dado por quem? Pelo próprio Deus. É a inferência do Senhor, não fala aqui. Peraí, então a Bíblia é contraditória. Eu vou ler Lucas de novo. Lucas fala que o Espírito de Javé, 4,18, veio sobre Jesus Cristo. O artigo, o Espírito veio sobre ele. Mas vocês não defendem que a manifestação do Cristo, ela é somente posterior à encarnação? Como é que ele estava lá no Antigo Testamento? Inclusive, pelo Espírito dele, os profetas estavam indagando e investigando. Não, mas isso não muda nada, Naruso. Não muda nada. O fato de o Espírito agir no Velho Testamento e no Novo não tem problema nenhum. Mas tá fazendo menção que o Espírito que agia lá era o de Cristo. Então entendi. Então aqui que o Espírito de Cristo não podia ir embora. Não, pra mim pode. Não, sei. Não tivesse sido manifestado ainda, né? Por quê? Porque o Pai o deu. Sempre deu a ele. Lá no céu, Jesus também tinha esse Espírito, porque é a força que mantinha tudo. Simples então, assim. Se a força de Cristo é a mesma força do Pai, a gente vai ter que se render a João 1. E o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era o próprio Deus. Não tem não tem como o senhor sustentar essa doutrina da impessoalidade do Espírito Santo com base nesse texto. Ou o senhor se rende para a questão de que Jesus Cristo é sim Deus, Filho de Deus, mas não segundo a concepção unicista, mas segundo a concepção trinitarista. Então, mas aí a gente vai discutir o Espírito Santo ou se Jesus Mas é uma Deus? Questão lógica. Não, mas é uma consequência lógica, então, Francisco. O que eu tô percebendo em você, Naruso, você ficou sem saída porque Lucas... Não, peraí, é minha vez. O Lucas disse bem claro, a força que está em você é que curava. Ele chamou o Espírito Santo de força. Né? As pessoas estão vendo que não tem lógica que você está falando. Força. Lucas fala força, não fala. Fala sim, aqui, ó. Quer que eu leia de novo? Lucas 4,18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou. Onde está a força? Lucas porque isso é um texto de Isaías 61. Lucas 6,19. Então você está usando outro texto. Sim, você está vendo com Lucas 4,18? Não, peraí, vamos seguir o raciocínio. Peraí, certo. Eu disse que o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo, certo? No 41 fala que a partir de então ele passou a curar. Quando eu li Lucas 6:19, diz que a força curava. Ou seja, a força que estava em Jesus Cristo, não podia ser uma pessoa. Então vamos lá. É só seguir. E todos da multidão procuravam tocá-lo porque dele saía poder. Isso. E curava todos. Esse poder era o Espírito Santo. Okay. A Bíblia de Jerusalém colocou força. Eu só pedi para seguir essa sequência. Eu vou seguir essa outra sequência aqui, ó. Vou ler mais um texto aqui para reforçar o que eu estou falando. Você pode ler aí, Marcos 30, né? 5:30. Peraí, deixa eu maior aqui. Marcos 5:30? Marcos 5:30. Lembra da cura da mulher do fluxo de sangue? Essa passagem que eu vou ler, né? Pode ler. Vou ler. E logo o 30. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra. A mesma força. Então Jesus curava com o quê? Ele se esvaziou de si mesmo. Ele zerou o que ele tinha no céu. Certo? Para que ele pudesse fazer obras miraculosas, curas e etc e tal, era através do Espírito Santo. Então, essa força que era o Espírito Santo saiu dele e curou a mulher. Bem claro, força. Ou poder, como algumas traduções fazem, força. Prova tanto que quando a gente lê também Lucas 5:17, o que é que os tradutores fizeram lá? Eles tiraram essa palavra poder, colocaram... Mudaram, não tá poder na João Ferreira de Almeida, porque eles perceberam, se a pessoa lê nessa sequência, Lucas 5:17 tá virtude, né? Mas lá é poder, fala que saíra poder e ele curava, tá bem claro isso. São 3 passagens que diz que o que Jesus curava, saiu dele poder ou saiu força, não tem como negar isso aqui. Eu sou do Nordeste, isso aqui tá mais claro
né, de que o sol do meio-dia. Não tem como negar esse Ok, texto aqui. Thiago. Quando a gente lê nessa sequência, então, eu quero que você refute isso aqui. Então, você vai dizer que Lucas está errado, dizer que o Espírito Santo é força? Ok, Não. Thiago. Vai dizer que Marcos está errado para dizer que o Espírito Santo é força? Não tem como, Naruto. Tiago. Não, não vou dizer que Lucas está errado, não. Vou dizer que o senhor está interpretando de forma equivocada com as lentes da sua própria crença. O que significa dizer que esvaziou-se? O senhor está usando o texto de Filipenses. Sim, ele deixou tudo o que ele tinha antes, não era? O que que Homem, é- ele era um comum homem aqui na Terra. O que ele deixou? O que Deixou seria? seu poder, por exemplo, né? Total. Não, senhor, porque inclusive isso é uma heresia chamada kenoticismo. A ideia é que Jesus Cristo esvaziou-se, ele não pode deixar de ser o que sempre foi, Deus. Porque do contrário seria uma contradição. O senhor não pode deixar de ser humano. Jesus Cristo não pode deixar de ser Deus. Quando o termo aqui é usado, o kenosis, que ele se esvaziou, o texto faz referência que ele esvaziou-se das suas prerrogativas. Imagine o seguinte, o legislador, o criador do universo, submetendo-se à sua própria legislação, por amor daqueles que ele veio buscar. A ideia do esvaziar-se é essa, porque do contrário, nós estaremos dizendo que ele em algum momento foi Deus, mas para buscar os perdidos, deixou de ser Deus. Isso é inconcebível. Mas aí, o senhor ainda não me respondeu, né? O que faz ou o que caracteriza a pessoalidade? O senhor disse que a questão do amor. Tá, mas Deus, os atributos de Deus não referem-se apenas ao amor, mas à intelectualidade, à vontade. No debate passado, o senhor me perguntou, aliás, o senhor afirmou que o Espírito Santo não fala, né? Na verdade, o senhor disse que foi Isaías que falou em nome da força ou do Espírito Santo. Existem vários textos que nos mostram, eu vou trabalhar já aqui, o próprio Espírito falando, demonstrando a pessoalidade do Espírito. Atos 13, né? Você vai usar? Não só Atos 13, eu posso citar aqui uns 10, mas eu queria perguntar ao senhor, com toda franqueza, para que os ouvintes nos acompanhem. Quando é que esta doutrina que nega a pessoalidade do Espírito Santo surgiu? Quando as Testemunhas de Jeová começaram a estudar a Bíblia, né? E ver que Eles descobriram o mundo, então. Não, não é isso. Posso responder? Sim. Quando nós percebemos que no ano 400 e alguma coisa a Igreja Católica pegou e colocou o Espírito Santo como um ser no ser, e a gente começou a estudar e viu que isso era furado, entendeu? Então não tem base para o Espírito Santo. Prova esses textos. Então a Bíblia é contraditória. Vou ler mais um aqui para continuar te respondendo. Ó. Olha só. Se quiser acompanhar aí, por gentileza. João 20, 22 diz o seguinte: dizendo isto, soprou sobre eles e recebeu o Espírito Santo. Aí a pergunta: uma pessoa pode ser soprada, na luz? Ou uma força ou um poder? Se o senhor tiver uma concepção materialista de pessoa, sim. Mas nessa concepção materialista de pessoa, que pessoa só pode ser aquilo que é tangível, como é que o senhor defende que Deus é pessoa? Que Deus é espírito? Sim, Deus é espírito. Mas a Bíblia fala que esse espírito que nós estamos discutindo aqui é do próprio Deus. É algo que emana dele. É Francisco, dele. O senhor não pode usar esta sua argumentação dizendo que o soprar, ou seja, esta imaterialidade, descaracteriza uma pessoalidade. O senhor está caindo em contradição consigo mesmo. Não, você que está dizendo, mas vocês estão provando o contrário. Vou concluir então aqui o texto sobre soprar. No livro de vocês, de doutrina, eles dizem que a pessoalidade é caracterizada por sentimentos, por volições e por afeições. Então perceba que o Senhor está indo contra, inclusive, o livro base que vocês fundamentam a impessoalidade do Espírito Santo. Posso responder? Pode. Então, mas no caso aí, é porque vocês confundem personificação com pessoalidade. É simplesmente isso aí, né? Aí, continuando aqui, ele soprou o Espírito Santo, né? Vamos lá. Quando a gente vai em Colossenses, não vou usar a tradução do Novo Mundo que vocês dizem que ela é furada, né? Não há necessidade disso. Ó. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia mais erudita que tem, né? Acho que você concorda comigo. Então, citando... De onde vocês tiram essa ideia de que a Bíblia de Jerusalém é a melhor de Não, todas? é um mandato que eu falei. Não, a igreja então, católica não serve a vocês para algumas Porque, assim, afirmações. Eu não sei se você sabe, eu não vou entrar no assunto aí não, entrar no meio do debate, mas a Bíblia de Jerusalém, que nós temos em português, ela é uma tradução de uma tradução. francesa, a Bíblia é de Jerusalém, ela é francesa. Sim, sei disso. Mas mas eu não sei. Eu acho que seja. Eu já vi. Bom, Bom, vamos continuar então. Então, vamos lá, pessoal, que está vendo o debate. Fala assim, ó. Fala que Jesus soprou o Espírito Santo. Uma pessoa não pode ser soprada, né? Aí, quando a gente lê, se você quiser acompanhar, por gentileza, é Colossenses, né? Deixa eu abrir aqui. 1:29. Então ele soprou sobre quem? Sobre os discípulos. Ele distribuiu o discípulo para todas distribuiu o Espírito Santo para todos os seus discípulos, não quer? E todos aqueles que estavam naquela época recebiam o Espírito Santo. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó. Para isso me esforço e luto,
sustentado pela sua poderosa energia que habita em mim. Peraí, como é que é? Poderosa energia que habita em mim. A Bíblia de Jerusalém está dizendo, Vamos pro texto grego, né? Pode ler. O senhor está citando o versículo... 1:29, Tá. Colossenses. Aqui é Kata ten otu e energian theon ergomenan, tá? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com esse texto aqui, lembrem-se que toda a palavra, a maioria das palavras, elas são polissêmicas. Então, por exemplo, aqui, se o senhor está defendendo que esse texto defende que o Espírito Santo é apenas uma energia, lembre-se comigo, a gente falou isso no primeiro debate. Eu não queria voltar para que a gente trabalhasse argumentos novos. Mas Vocês, é novo isso aqui que eu tô vocês falando. vão trabalhar a tradução como sendo força ativa de Deus ou energia, seja o que for, apenas em Gênesis 1. Por exemplo, se a gente pegar Miqueias, eu vou pegar alguns textos aqui, não vai ter coerência alguma se vocês usarem o que vocês traduziram no primeiro versículo da Bíblia em outras traduções. A pergunta é, por que vocês não traduziram toda a Escritura quando a palavra lá descrita é Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, Jeová, tá. de Jeová, por força ativa? Por que essa seletividade apenas no que diz respeito a textos que, segundo vocês, dão base ao argumento para a impessoalidade do Espírito Santo? Então, mas não foi só nós que fizemos isso. Eu citei no debate passado, que a gente pode ver, inclusive a Bíblia de Jerusalém, ela traduz sopro. Sopro não é um ser. Várias outras, eu não lembro aqui, mas a de Jerusalém é uma delas que traduz sopro. A Ecumênica traduz sopro. A Bíblia Peregrino traduz alento. Então, isso não é pessoa. Não foi só a Bíblia da Testemunha de Jeová que fez isso, entendeu? Então, A pergunta dele foi essa, Francisco. A pergunta dele foi Sim, assim: eu ó, entendi. se lá em Gênesis 1:1 você traduziu por tá como? Força ativa. Força ativa. Por que todos os momentos onde a Bíblia fala Espírito Santo, por que vocês não conseguem colocar força ativa? Porque aí fica desconexo, Fica certo? desconexo com o contexto. Sim, mas não A pergunta foi essa. Sim, mas não, porque como eu já mostrei aqui pro pessoal, pro público, há outros textos que provam que é uma força ativa. Eu citei quantos aqui já? Que o próprio Lucas citando, Marcos citando, Paulo citando, diz que o Espírito Santo é uma energia que estava sobre ele. Não tinha outra coisa sobre Paulo. Ele deu, aqui, meu filho, hoje você vai receber o Espírito Santo. Eu tô falando, né? E Paulo falou, a poderosa energia que está em mim. Ele estava fazendo referência ao Espírito Santo. Não precisa estar escrito Espírito Santo lá, Naruto. Você sabe disso. Tá. Então ele estava fazendo referência que essa energia que habitava nele era uma energia. Era o Espírito Santo de Deus. Não tem como fugir disso aí. Então vamos lá, só para que eu não fique aqui sem concluir o que eu perguntei ao Francisco, embora ele tenha aqui respondido, mas se esquivou do porquê que só em 1950, né, aparece um grupo de pessoas aí iluminadas por essa força ativa de Deus e traduzem aqui, né, Espírito Santo entendem o Espírito Santo como sendo apenas uma força impessoal. Vamos pensar rapidinho do testemunho dos pais da igreja. Vamos começar no século I, para a viradinha do século II. Vamos pegar Justino Marte. Tá lá na primeira apologia dele, capítulo 13. Ele vai dizer, nosso ensinamento é que ele, sendo o verbo primogênito de Deus, e até mesmo Deus, e antigamente... Deixa eu correr aqui, porque é muito grande a citação. No finalzinho ele vai lá. E reverenciamos, no terceiro lugar, o espírito profético, honrando-os com razão e verdade, fazendo menção a 3 ripostas, embora esta palavra ainda não tinha sido cunhada, porque isso vai ser cunhado no concílio, mas ele já está diferenciando no primeiro século. Então perceba que toda a história da igreja, toda a tradição tá errada. Inclusive, o Francisco, o que vocês defendem é muito semelhante àquilo que foi condenado no concílio como heresia chamado sabelianismo. A ideia de que existe uma única hipóstase que manifesta-se de modos diferentes ao longo da história, que vai dar origem também àquilo que nós chamamos de modalismo. A igreja sustentou-se pela providência de Deus através da pessoa do Espírito Santo ao longo de 1900 anos. Cadê a providência de Deus aí se isso fosse uma mentira? E então chega um grupo, a partir de um senhor lá de 1870, que por alguma motivação começa a questionar isso, mas não tem uma Bíblia fundamentada que sustente a sua teoria. Então ele pega um grupo de anônimos, dá um nome de Torre de Vigia, e ao dar esse nome, ele constrói uma Bíblia para sustentar a sua própria doutrina. Não há lógica nisso.